Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Luiz Grilo, da Residual, e eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre o mercado de resíduos e como a gente pode melhorar aí a nossa pegada com o lixo que a gente gera aí no nosso dia a dia. Bom, antes de falar sobre o mercado em si, o que a gente pode fazer, algumas tendências e tudo mais, eu vou contar um pouco sobre a nossa trajetória dessa imersão que a gente tem no mercado de resíduos. Então, tudo começou lá em 2014, quando eu fui fazer engenharia de controle e automação na UFMG. Foi bem interessante que chegando lá, tinha um desafio da engenharia, e a equipe que eu estava ali no momento, no comecinho da graduação, a gente recebeu um desafio de como melhorar a gestão de resíduos sólidos dentro da universidade. E começa, né? No primeiro momento eu nem sabia direito o que era resíduos, né? Então tive que jogar ali no Google, dei uma analisada, vi, e aquela cabeça de estudante de engenharia, eu pensei, bom, por que não colocar um robozinho dentro da lixeira para avisar a hora que ela tá cheia, né? E essa foi a iniciativa inicial. Então a gente desenvolveu ali, por meio da iniciação científica, esses sensores ultrassônicos para avisar quando o lixo precisa ser coletado. Com isso, a gente ia conseguir ter muita na coleta de lixo, evitando acúmulos e também rotas que não tivesse eficiência ali na coleta e retirada do material. E assim foi, fizemos esse sensor, a gente construiu a partir daí, né, saindo um pouquinho da universidade, a primeira startup que a gente avançou, na época chamava Antrash, e a gente foi com esse sensor. Só que aí chega a hora de tirar um pouquinho ali do papel e colocar de fato no mercado. E quando a gente foi fazer esse processo, a gente viu que para fazer esse sensor tinha um custo, a gente precisava ter um case ali, né, uma caixinha protetora nesse sensor, precisava também homologar, enfim, manutenção, eram tantas variáveis que a gente viu que esse projeto não ia dar tão certo como a gente imaginava. Então, em 2016, a gente tomou uma decisão importante que foi o quê? O sensor não está dando, está muito caro, mas tem uma dor logística e a gente pode contribuir com tecnologias. Como que é isso? Depois de quebrar um pouquinho a cabeça, a gente chegou num modelo de software. Então, a gente fez um software focado para gerenciamento de resíduos. Então, é uma plataforma que a empresa consegue ali cadastrar sua rota, cadastrar seus veículos e assim construir, né, toda a rastreabilidade e organização do trabalho de coleta de resíduos. Com esse modelo, foi tão legal essa otimização que a gente chegou a reduzir de 40% até 47% o custo logístico que as empresas tinham para fazer o processo de retirada de material. E reduzindo esse custo, você consegue coletar muito mais resíduo gastando menos. Essa foi a nossa grande proposta. E a gente colocou esse software para ser comercializado por todo o país. A gente conseguiu ter ali uma gama bem interessante de clientes, e aos pouquinhos a gente foi crescendo, né, com essas empresas e nesses mercados. Até que chegou um ponto que a gente viu que com essa eficiência logística e com essa rastreabilidade, dá para dar um passo além, sair um pouquinho somente do ambiente coletor, mas entender tudo o que acontece de resíduos. Foi aí que a gente foi estudar um pouco sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente faz hoje, desde 2010, são 11 anos de lei, a gente está há 7 trabalhando bem, seguindo ali a norma dela, e a gente viu que ela fala sobre a necessidade de ter sistemas de logística reversa, que é o quê? O resíduo, quando ele é gerado, ele tem um caminho ali para retornar e ser destinado para reciclagem. E a gente entendeu sobre a responsabilidade compartilhada também, que cada um tem o seu papel para funcionar bem. Então, eu, como consumidor, tenho a obrigação de descartar o material no local adequado, não jogar o material na rua, no rio. Então, essa responsabilidade compartilhada é fundamental para que a gente tenha reciclagem no nosso país. E hoje, né, tem as grandes fábricas, os grandes produtores, né, que o gente material, eles têm uma responsabilidade hoje fundamental para que isso funcione, mas muitas vezes eles não têm um braço para poder executar esse tipo de serviço. E aí
a gente viu essa oportunidade. A gente deu um aumento na nossa proposta de valor do mercado, saímos ali somente da tecnologia e passamos a desenvolver também consultorias, um projeto tão completo que permitiu, dessa maneira, né, atuar em todas as frentes do resíduo e, com isso, né, construir sistema de logística reversa até para material que não era reciclável. Então, por exemplo, a gente pegava uma embalagem lá de um produto alimentício que era rejeito, até nas cooperativas pegava e hoje não mais, a gente consegue construir, dar uma saída para a reciclagem e assim, seguindo o nosso grande objetivo aí de impactar positivamente a reciclagem no Brasil e todos os atores ainda nesse ciclo. Com esse resultado desses 7 anos, a gente conseguiu hoje ter na nossa plataforma mais de 50 mil pontos geradores de resíduos cadastrados de todo o país. Então, hoje são 600 municípios de todas as regiões. A gente, cada ano que passa, aumenta esse nosso leque de atuação. Hoje, a gente gerencia, né, e rastreia mais de 5 mil toneladas por mês de diversos tipos de materiais nesses sistemas de logística reversa. E hoje a gente tem um dos maiores programas de reciclagem de óleo de cozinha no mundo, que a gente executa hoje no Brasil, com a Cargill, na logística reversa do óleo lisa. Então, foi bem interessante que a gente conseguiu ter grandes empresas e, consequentemente, grandes impactos por meio das nossas ações. E aí chegou esse ano, a gente viu, né, a grande trajetória que a gente fez com a Residual, e a gente viu uma responsabilidade cada vez maior dentro da nossa empresa, uma vez que a gente se tornou braço dessas corporações e passamos a ter um papel fundamental para viabilizar esse aumento da reciclagem, principalmente aqui no Brasil. Nessa linha, em 2021, né, a gente passou por um processo de transformação e a gente viu que dava para ir um passo além. E isso também na nossa marca. Então, até que em primeira mão, a gente ainda nem divulgou, vocês vão ver que o nosso site ainda não tem nada disso. A gente agora tem um novo posicionamento, uma nova marca, bem mais a cara do Brasil. A gente está com a Yató, que é a nossa nova identidade, e Yató significa broto. E o broto é bem interessante, que ele é aquele novo ciclo, né? É o fim para começar algo novo, que é o que a gente acredita que dá para fazer com resíduo, né? Chega no fim ali da vida daquele material, ele pode ter reinserido no novo ciclo econômico. E é isso que a gente, com a Yató, está fazendo no Brasil, pegando esses materiais e reinserindo no novo ciclo econômico. Tá, mas vamos falar um pouquinho sobre o nosso país, quanto de lixo, assim, de fato, a gente gera. Hoje, vamos pegar o resíduo que é o mais impactante, assim, vamos dizer, né, no mercado, plástico. Nós somos considerados o 4º maior gerador de plástico do mundo. É plástico pra caramba. A gente gera, em média, cada pessoa no Brasil, 1 quilo de lixo. Isso dá, pegando a nossa população, cerca de 240 milhões de quilos. E aqui é o ponto mais impactante, assim, de todo esse material, todo esse resíduo que a gente está gerando, que tem como ele voltar para ser um outro produto. Hoje, em média, a gente recicla somente 3% de todo o nosso resíduo. Isso é muito complicado, porque é um desperdício e, ao mesmo tempo, prejuízo para nossa saúde, para o nosso meio ambiente. Hoje, a gente tem ainda como principal destino no país do material lixões e aterro. E nesses locais a gente praticamente não aproveita nada e degrada o meio ambiente. Tem ainda cidades no país que nem tem coleta de resíduos. Então, esse material acaba sendo muitas vezes jogado no terreno baldio, ou às vezes em comunidades direto no rio, às vezes vai direto no mar. Então, é um grande problema que a gente tem, que desde 2010, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem hoje, né, uma grande obrigação legal para acabar com os lixões no Brasil, mas a gente avançou muito pouco, muito lentamente. Isso é hoje um dos nossos grandes desafios, que o material que a gente gera está indo parar aqui.
Ó, para vocês verem, aqui eu tenho uma imagem de um lixão e de um aterro, mas é parecido, porque nos dois destinos a gente não aproveita o material. Quando a gente vê aqui no lixão, qual que é a diferença assim do lixão e aterro? O lixão chega lá, vai jogando o lixo e vai jogando um em cima do outro. Tanto que tem muitos catadores que ainda vão ali no lixão para pegar o que tem um valor agregado depois lá para a cooperativa. Agora, quando a gente vem aqui no aterro, é um pouquinho melhor, porque eles fazem uma camada de proteção no solo, para não ter aquele líquido em contato direto ali com o lençol freático, faz uma canalização para o gás metano sair, não ter um risco ali de criar bolhas, criar explosões, então é um pouquinho mais controlado. Mas mesmo assim, a gente não consegue reciclar esse material. Ele é todo contaminado, perdido, né? E esse é o grande ponto para a gente conseguir mudar essa chavinha no Brasil. Não tem mais lixão em aterro. Por isso que a lei vem para dar esse respaldo, mas a gente precisa de muito mais para isso acontecer. E muitas vezes, quando não vai para um lixão ou para um aterro, a gente tem um problema grande que é essa contaminação marítima, né? Então, muitas vezes vai ali no mar, no rio, vai jogando, e hoje a gente tem até um continente, que eles chamam de o sétimo continente, que é um espaço formado apenas de lixo. Olha essa imagem. Esse mar, ele fica ali, esse continente, né? Ele fica entre o litoral ali da Califórnia e do Havaí, e é tanto material, que já é do tamanho da Alemanha, da Espanha e da França juntos. Aqui, a gente tem mais de 1,8 bilhões de peças plásticas. E aqui você consegue ver o plástico, porque o plástico flutua. Imagina os outros materiais ainda que estão ali por baixo, que é consumido. E esse tipo de situação acaba que acarreta, né? Tanto contaminar os animais, tem até uma ilha que tem umas aves que vão ali para reproduzir, perto aí dessa ilha. E aí, quando eles saem para alimentar o filhote, eles vão lá, pegam os peixinhos, tudo, não consegue distinguir, né, o peixe do que é o plástico. E aí ela vai lá, pega o plástico, alimenta seu filhote, o filhote fica cheio de plástico no estômago, não consegue digerir, e tem uma mortalidade gigantesca dessa espécie, dessa destruição que a gente faz. E tem uma frase bem interessante que é assim: o lixo é uma invenção do homem, porque a natureza não tem lixo. Você vê que não tem essa geração, começou a ter por agora, então essas ilhas são frutos de algo recente, nosso modelo atual, né, de lidar ali com esse ambiente. Então, é algo para se pensar. E, bom, falei aqui sobre o tanto de lixo que a gente gera e como isso pode ser ruim. Mas o meu objetivo aqui é trazer também formas da gente conseguir papel aqui com pessoas, também em sociedade, como a gente pode fazer a nossa diferença. Tem até aqueles R's da reciclagem, né? Reduz, recicle, mas dá para a gente ir além. Antes disso, tem até uma linha agora que fala do repense. Então, primeiro trazer uma questão, né? O consumo consciente. Antes de comprar um material que eu sei que eu vou gerar ali, eu realmente preciso desse material? Se sim, qual a ação de resíduo que eu vou ter daqui? Essa marca é consciente? Essa marca me dá meios para reciclar isso? Esse produto está numa embalagem hoje, por exemplo, eu consigo destinar para reciclagem? São pequenas perguntinhas que a gente vai nos fazendo e colocando ali na nossa rotina, que vai fazendo aos pouquinhos a diferença para que a gente não chegue nesse cenário como a gente consegue ver aqui. Então, beleza. Primeiro passo, repensar o meu consumo. Feito isso, segundo passo, reduzir a geração. Então, pensei tal, vou ter que consumir, não tem como. Beleza, mas como eu posso reduzir essa geração? Hoje a gente tem vários meios, então tem aqui as sacolas retornáveis, tem as garrafas retornáveis, até os copos, né? Então, tem diversos meios de você ter hoje uma rotina em que você não tenha tanta geração desse material. E é um exemplo até dos mais antigos, né? Como antes a gente tinha aquela questão do leiteiro, né?
que você deixava o vidrinho para fora, ia lá e trocava e colocava o leite ali. Então, esse é um exemplo de um modelo que a gente praticamente não tinha a geração ali daquele frasco, né, de leite, e hoje é bem diferente o nosso consumo, como a gente pode ver. Então, assim, trazer esses hábitos, né, de redução na geração, aos pouquinhos vai gerando todo o impacto nesse mercado. Reduzimos, reutilizar. Então, aqui até os exemplos, você consegue ter várias coisas, até no TikTok você vê lá vários videozinhos de transformação que o pessoal consegue fazer e dá para reutilizar muita coisa. Então, esse aqui são uns exemplos, esse aqui é até um exemplo polêmico, né, utilizando Crocs, mas enfim, a reutilização é um meio também que a gente consegue, né, reduzir esse nosso impacto da geração. Mas a gente sabe que, assim, por mais que a gente vai lá, reduz tudo, uma hora a gente vai acabar gerando esse material. E aí, o que a gente tem que fazer? Primeiro passo, conseguir separar o material reciclável do não reciclável. Então, por exemplo, esse exemplo aqui da embalagem. Eu comprei uma embalagem ali com alimento, né? Tá, a parte ali do alimento, tudo contaminado com orgânico, não é reciclável. Mas a parte ali de fora, a embalagem, o que vem em volta, isso é reciclável. Então, essas pequenas separações vão fazendo toda a diferença. E aqui, né, a gente traz, por exemplo, restos de alimento orgânico, pó de café, tudo isso aí são os alimentos não recicláveis. Já as embalagens, no geral, a gente consegue dar uma destinação, até tubinho de pasta de dente hoje está se tornando um material reciclável. Então, essa separação começa dentro de casa e é onde é o principal ponto para a gente conseguir mudar essa reciclagem no Brasil. Porque esse material, quando bem destinado, a gente consegue fazer um impacto muito grande, como eu vou mostrar aqui para vocês. E é importante ressaltar que nessa destinação do reciclável, muitas vezes é importante que a gente tire um pouquinho do excesso daquele material. Então, por exemplo, vou jogar o frasquinho aqui de creme de leite, que sobrou bastante. Joga só uma aguinha para tirar o excesso, porque aí você ajuda, né, a não começar a decomposição desse material, que aí vai gerar mau cheiro e tudo mais. E esse material chegando sujo lá na usina de catadores, acaba que dificulta o trabalho dessas pessoas também. Então, vale reforçar. Tirar o excesso. Não precisa enxaguar, gastar água nesse processo, que aí o impacto vai ficar negativo também. Então, vale, assim, esse ponto de atenção. Feito isso, esse material, quando a gente coloca na coleta seletiva, ele vai para as cooperativas de catadores. Os catadores hoje fazem um papel fundamental para que a gente tenha esses 3% de reciclagem. Hoje a gente consegue, de verdade, assim, reciclar esse material, principalmente da geração domiciliar, por meio das cooperativas, que fazem o quê? Recebe esse material da coleta seletiva, esse material cai lá numa lista, uma esteira, eles vão retirando ali o material, vão separando por bag, depois eles vão lá, compactam, prensam isso, como os fardos aqui, e aí sim esse material vai para reciclagem. Então, olha como é importante a gente fazer uma boa separação do nosso lixo reciclável dentro de casa. E isso vai impactar toda a cadeia posterior, tanto facilitando o trabalho dos catadores, como também viabilizando a reciclagem desses materiais. E um desafio que a gente tem ainda no Brasil é ter coletas. Hoje são poucos municípios que têm, a gente tem um crescimento grande desde a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas a janela de oportunidade que a gente tem para ser preenchida é muito grande. E um trabalho bacana que você pode fazer na sua cidade, na sua região, se você não tem uma coleta seletiva, procura aí no Google se tem uma cooperativa de catador. E, às vezes essa cooperativa você consegue conectar com ela para dar esse material reciclável para eles, seja por meio de um catador, tem até o aplicativo Cataqui, que o catador vai e passa ali na sua casa para retirar, como às vezes até levar essa doação nessa cooperativa. Só de fazer essa ação, você está garantindo que aquele monte de lixo, aquela ilha que eu mostrei aqui, não vai existir com o seu resíduo. E sim o contrário, a transformação. Essa é uma garantia e uma ação que a gente pode ter no nosso dia a dia, principalmente nas regiões que a gente não tem a cobertura da coleta seletiva e que faz toda a diferença. Bom, então aqui a gente aprendeu, né? Aprendemos não, né?
repassamos aqui os conceitos de como pode minimizar a nossa geração de material. Geramos o material, como a gente pode agora descartar corretamente. Falamos aqui muito bem do reciclável, mas tem um outro material que vai representar 60% de todo o resíduo que a gente gera. Esse material é o resíduo orgânico. E o resíduo orgânico tem uma questão muito legal sobre isso, que são as composteiras. Essa caixinha aqui é uma composteira, vamos dizer, doméstica, que a gente pode ter dentro de casa. E como é que ela funciona? São camadas, então aqui você pode ver, são 2 caixas, e aí elas ficam com humus ali, que é uma espécie de um ambiente neutro dela, e muitas vezes esse humus pode até ter umas minhoquinhas que ficam ali, enfim, é um ambiente, uma réplica que a gente tem ali da natureza, né? E aí como é que funciona? Você vem, joga o seu resíduo orgânico aqui gerado, então, sobrou ali resto de maçã, casca de alimento, pó de café, enfim, você coloca e joga o material em cima seco, que pode ser serragem, folha seca e tudo mais. Deu 15 dias, esse material começa a decompor e o volume vai abaixando. Então, você vai fazendo isso, encher uma caixa, aí você troca com a outra que já decompôs. E nesse processo, tem muito impacto. Primeiro deles, você está reduzindo em 60% a geração do seu resíduo, que é orgânico, e você está tratando ele na sua própria casa. Então, ó a diminuição de geração de resíduo que não tem. Feito isso, você rodando esse processo, você gera tanto o composto, né? Esse material decomposto ali é extremamente rico em nutrientes, que você pode colocar nas suas plantas, que você pode jogar até na calçada da rua, tem a planta ali da rua mesmo, você vai lá, joga ali naquela árvore, joga uma aguinha em cima, então é uma maneira de você contribuir ali com o ambiente à sua volta com esse material, como também ele gera esse líquido embaixo, que é o chorume, só que não é aquele chorume, não, do caminhão de lixo que passa aí na rua e fica fedendo, porque aquele chorume é fruto da contaminação de vários tipos de resíduos que já entraram em decomposição e ele fica fedido. Aqui a gente está falando do ambiente controlado, em que você tem ali controle para que tenha a decomposição adequada. E ele cheira basicamente terra, e você consegue diluí-lo em água e assim colocar na rua. É como se ele fosse, ele é, né, um mega fertilizante natural. Então, é uma iniciativa muito bacana que dá para a gente fazer. Queria muito reforçar isso aqui, porque é o material que a gente mais gera e tem como a gente fazer dentro de casa. Até durante a pandemia, eu comprei uma composteira pela internet, chegou em casa, chegou com minhoca e tudo, e tá dando super certo, assim, já faz 1 ano que eu tô gerando ela ali, e hoje todas as plantas lá de casa são alimentadas com material que é gerado nessa nossa composteira. Bom, beleza. Aqui a gente falou, então, sobre o nosso resíduo, né? O reciclável, como a gente pode ter boas práticas com ele, o orgânico, que é um ponto-chave aí, que é um material que a gente gera e muito. Só que tem outros materiais que não é tão, não tem uma destinação tão simples, que eles precisam de intermediações para poder reciclar, que é o caso da pilha e bateria, das lâmpadas, pneu, enfim, tem alguns materiais que você tem pontos de entrega voluntário, que são ações em que você pode levar o seu resíduo. E eu trago aqui o exemplo até de alguns pontos que a gente trabalha nos nossos projetos. Então, hoje, por exemplo, você tem óleo de cozinha usado aí na sua casa, que uma dica do óleo, né? A cada litro de óleo que você descarta na sua pia, na sua privada, você pode contaminar até 20 mil litros de água. Então, 1 litro contamina até 20 mil litros, e ele ainda encarece todo o tratamento de rede de esgoto por cento. Então, assim, é impacto negativo que não acaba, né? Agora, quando esse óleo é reciclado, ele é possível de ser transformado praticamente de 1 para 1. 1 litro de óleo usado pode virar 1 litro de biodiesel, uma energia renovável. Então, olha o impacto. E onde você pode descartar o seu óleo? Tem muitas cidades que tem coleta porta a porta, que tem empresas que coletam, mas hoje, por exemplo, se você vai lá
no seu óleo de cozinha, como por exemplo o da Lisa, tem um site ali, no site deles, que é o Ação Renova Meio Ambiente, você consegue ter acesso a diversos pontos para descartar o seu óleo de cozinha usado e ter a garantia que aquele óleo seja transformado em biodiesel. Uma outra iniciativa também bem bacana da Suvinil, que você consegue ver no site deles sobre a transformação e o descarte de tintas imobiliárias. Então, você faz uma obra em casa, ficou aquela lata grande lá, com um pouquinho de sobra, você pode levar nesse ponto que recebe esse material e destina embalagem, balde, sobra de tinta, tudo vai para reciclagem e transformação. Então, são algumas iniciativas, principalmente para alguns materiais que não tem uma saída tão simples na reciclagem ali tradicional, que a gente pode ter um impacto ainda mais interessante. Só vendo aqui alguns comentários, tem o Matheus que falou que muita coisa pode ser reaproveitada. Sim, Matheus, hoje a gente estima que cerca de 94 a 95% do que a gente gera dá para reaproveitar. São pouquíssimos os casos que realmente a gente gera rejeito. É mais aquele lixinho de banheiro, ou são realmente pouquíssimos casos mesmo que a gente tem realmente um material que não tem saída ainda, porque eu acredito muito que com a velocidade da nossa tecnologia, das nossas ferramentas evoluindo, a gente vai conseguir dar saída a praticamente 100% aí com o tempo passando, né? E um outro comentário aqui, da Jéssica, que tem cooperativas que fazem sabão. Exato, tem muita cooperativa, tem comunidades também que fazem sabão. Então, é uma outra saída para o óleo de cozinha usado. O mais importante é esse óleo não ir parar na sua pia, nem na sua privada. Isso gera uma contaminação absurda e, enfim, tem como a gente buscar, né, gerar esse impacto positivo com toda essa nossa rede, com todo esse acesso que a gente tem aí nas nossas cidades, né? Uma outra maneira da gente gerar impactos. Então, tem hoje algumas campanhas, né? Inclusive, a gente tem a parceria com a Sea Shepherd, depois eu posso até mandar aqui no chat, né, o contato deles certinho, mas são campanhas em que eles mobilizam voluntários, vão para as praias e fazem a retirada ali de todo o resíduo que tem. E é impressionante, assim, a quantidade que retira ali de garrafa de vidro, de bituca de cigarro, plástico no geral, tampinha, rede, enfim, é muito material que a gente tem ali nas nossas praias. Infelizmente, esse material acaba indo para os oceanos, acaba gerando uma série aí de impactos negativos hoje, mas precisam minimizar esse impacto. Esse aqui é um exemplo, mas você pode atuar em diversas outras frentes, então são as ações do nosso dia a dia que vai fazendo essa mudança acontecer. E aí trago, mais uma vez, como fala na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a maneira que consegue acabar com o lixão, acabar com o aterro, é através da nossa responsabilidade compartilhada que cada um tem para que a reciclagem de fato aconteça. E aí vai da responsabilidade de cooperativas conseguir ter uma infraestrutura, conseguir ter uma remuneração adequada para os catadores, separar esse material, destinar para reciclagem, vai das empresas privadas, esses grandes fabricantes que colocam produtos no mercado, ele tem que fomentar a cadeia da reciclagem, ele tem que investir para que esse material consiga ser recuperado e deixado corretamente. E não menos importante, nós, consumidores, temos que ter uma consciência, temos que saber quais são os nossos hábitos e como a gente pode usá-lo para fazer esse descarte acontecer de uma maneira adequada, né? E o nosso papel aqui, agora, né, como IATO, a gente acredita que, sim, é possível cuidar do lixo do mundo, e é esse o nosso grande objetivo aqui, mas somente nós, somente aqui como uma empresa cuidando, isso vai ser muito difícil. A maneira como a gente consegue, de fato, é por meio de uma rede, e essa rede tem que envolver todo mundo. E é legal ter essa oportunidade aqui de poder falar de resíduo, poder compartilhar aqui com vocês, ter essa troca também,
para a gente conseguir fomentar cada vez mais essa nossa rede e tornar o Brasil aí, que tem um potencial tão grande, olha o tanto de material que a gente gera, olha o tanto de resíduo que a gente tem aqui, o movimento dos catadores no Brasil é algo de exemplo mundial, só que a gente recicla tão baixo. Por que não virar essa chavinha? E a maneira como a gente consegue virar essa chave e tornar o Brasil hoje uma das capitais da reciclagem, como ele é hoje a capital mundial da reciclagem do alumínio, por que não ser a capital reciclagem de todos os resíduos? Esse é o nosso grande objetivo com a IATO para cuidar aí do lixo do mundo. Bom, esse é o conteúdo que eu preparei aí para vocês, pessoal. As nossas redes, como eu coloquei, tá com o nome de Residual. Quem quiser acompanhar esse nosso trabalho, esses nossos resultados, tem aí o nosso site, residual.com, Facebook, LinkedIn, o Instagram. Agora a gente vai começar a gerar um conteúdo mais forte ali também. Mas, enfim, esse é um trabalho que a gente depende de todos para que funcione. Tem algumas perguntinhas aqui que eu vou só dar uma... Bom, o Léo falou que em Florianópolis, em Floripa, tem um projeto Minhocas na Cabeça. A gente tem uma oficina, fornece caixa de composteira e cozinhar. Excelente, cara, excelente. E é tão bacana essa questão da composteira que você consegue fazer em casa. Tem diversos vídeos ensinando a fazer com aqueles baldes que tem de manteiga, aqueles baldes até de óleo, né, de pintura, aqueles baldes maiores, tem como você fazer empilhando, é simplesinho, é só fazer o furinho para ter a circulação ali e tal. A gente mesmo já fez lá no nosso escritório que ficava em Belo Horizonte. As composteiras é super simples, não tem nenhum tipo de segredo. E a minhoca, o interessante é que quando ela está no ambiente ali adequado para ela, ela consegue reproduzir de uma maneira muito rápida, às vezes até mais rápido do que você quer ali, e aí, enfim, vira uma fábrica de minhocas, né? Então, é bem bacana essas iniciativas em compostagem, e, assim, o ideal seria realmente que a gente conseguisse compostar esse nosso material, principalmente perto da geração, ou seja, dentro de casa, porque aí reduz logística de coleta, custo para tratamento, reduz em muito, 60%, o material que a gente está gerando aí nas nossas casas, né? O Matheus colocou aqui que aonde ele trabalha, eles têm campanhas para juntar lacres de garrafas, de tampas, e usam para fazer cadeiras de rodas. Excelente, cara. Hoje tem um projeto da Biplastic que chama Tampinha Legal, tem também o Lacre do Bem. São algumas iniciativas nessa frente que foca, né, num material específico, porque eles pegam esse material e com a transformação dele, então pega ali as tampinhas, por exemplo, depois vai para o processo de reciclagem, eles conseguem transformar a tampinha num outro produto que tem um valor agregado que acaba financiando, às vezes, projetos de cadeiras de rodas, gera uma receita, é um material rico, né? Então, isso é um ponto também que a gente precisa começar a olhar o resíduo, não mais como lixo, né? Que o lixo é uma coisa ali sem valor, é uma dor de cabeça, né? E quando você começa a falar de resíduo, você está falando de valor agregado, você está falando ali de uma cadeia, de uma indústria que está ali por trás, sobrevivendo daquele material. Então, esse é um ponto aí bem interessante da gente conseguir trabalhar, né? E a Jéssica falou que tem um documentário que chama Ilha das Flores, que mostra a trajetória do lixo. É sensacional e bem chocante, me ajudou. Muito legal, Jéssica. Eu vou anotar aqui para eu assistir esse documentário também. Não conheço, mas tem muito conteúdo bacana e dá realmente uma sensação angustiante, né? De você ver aquilo que acontece, ver a realidade que é, e é a nossa responsabilidade, né? Quando a gente coloca assim, né? Tirei o lixo, coloquei para fora. E aí tá resolvido, né? O lixo está para fora, acabou o problema que estava aqui dentro de casa. Mas assim, o que é fora? Sendo que a gente habita todo mundo no mesmo planeta. Então não existe fora, né? Esse lixo vai parar em algum lugar, vai para algum fim, e se a gente não se atentar a isso, isso vai só continuar como está sendo feito há tantos e tantos anos, né? Então é atentar se não existe fora.
esse lixo vai para algum lugar. E como eu posso não gerar um lixo e sim gerar um resíduo, né? São essas pequenas mudancinhas que a gente consegue, de fato, impactar, né? A Patrícia falou que sente muita falta de iniciativas em Brasília para ajudar a fazer e aprender o reuso de materiais. Essa é uma questão, Patrícia, que eu vejo que é no Brasil inteiro, assim, de falta realmente de iniciativas e de realmente comprometimento, que infelizmente sustentabilidade ainda é visto, reciclagem no geral, às vezes é muito visto como uma iniciativa que você tem que fazer pelo marketing, é aquele negócio, sobrou um dinheirinho aqui, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma iniciativa. Só que não, isso aí tem que ser prioridade, é uma coisa que está no nosso dia a dia, a gente não consegue sustentar esse nosso modelo de consumo e esse modelo de geração. Então, são iniciativas que têm que ser realmente levadas a sério, assim como uma política de, sei lá, de vendas, de financeiro, é um pilar tão importante quanto, porque se não olhar para isso por agora, quando olhar pode ser tarde demais e não tem planeta que suporte isso, né? O Léo colocou aqui também que em Floripa tem uma horta comunitária que tem os baldinhos da comunidade, que legal, Léo. Essa questão do baldinho, né, tem um projeto no Rio, que eu sei que roda do baldinho, aí, Patrícia, em Brasília, eu sei que tem um pessoal também que faz esse projeto aí dos baldinhos, que é o que ele deixa um baldinho para você, se você não tem um espaço, não quer ter uma composteira na sua casa, eles acabam dando esse baldinho e depois eles vão fazendo essa troca, né? Porque ele pega ali o resíduo orgânico, vai fazer a compostagem e esse adubo, ele tem um valor agregado, ele tem um valor também ali nutricional pro composto gerado muito elevado. Então, são maneiras que a gente consegue, né, ter esses centros de compostagem, e aí o papel da horta é fundamental, que você, é a história do broto, né, que a gente quer passar aqui com o Iató, né, que é você conseguir pegar ali o resto do resíduo orgânico, que se você deixasse no ambiente inadequado, ia feder, ia ficar ruim, ia dar bicho, ia dar problema, agora no ambiente adequado, ele é tratado, vira matéria e surge vida a partir dali. Até mesmo na composteira, quantas vezes eu já não peguei pezinho ali de melão, que você coloca o melão para compostar, quando você vê tá cheio de galinho ali saindo ali da compostagem, né? Então, é muito bacana esse vínculo que a gente tem, né? Que você vê assim, o nosso lixo orgânico, ele pode ser a fonte, lixo não, resíduo orgânico, ele pode ser a fonte para alimentar a nossa sociedade, né? A nossa comunidade. Então, esses projetos de hortas comunitárias é muito bacana, ainda mais linkando aí com a questão da sociedade, da comunidade. Bom, a Patrícia colocou aqui também que legal, ó, que a fábrica do marido dela gera muita casca de fruta. E, pois dá uma olhada aí, Patrícia, que aí na região eu sei que tem esse projeto aí de compostagem, e é um meio, e a casca de fruta ela é riquíssima em nutrientes, ela é ótima para compostagem, né? Então é um dos meios que a gente consegue gerar, aí você viu, né? Nesse diálogo aqui, isso que é bacana de resíduos, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer que às vezes está na nossa mão e falta um momento como esse, né? Da gente debater sobre esse tema que muitas vezes a gente só vai passando, né? Mas está presente no dia a dia. A gente gera em média 1 quilo de lixo por dia, não tem como, né? Aqui o Léo colocou também que, exato, hoje tem esse problema que é que muitas vezes tem a coleta, né? Esse é um desafio, Léo, que a gente tem no Brasil, que é o quê? Às vezes tem uma certa concorrência do catador, do movimento dos catadores, com aterro. Porque, às vezes, em alguns casos, né, os aterros, eles têm contrato com as prefeituras, que é um contrato por quantidade de material para ser destinado. Então, por exemplo, esse aterro aqui tem que receber 10 por dia. Se não receber 10, recebeu 8, tem um gap de 2, esse espacinho de 2, que tem um valor ali que já foi pago por aquilo. Então, meio que fica caro você não enviar os 10.
falando aqui de uma maneira mais simples, né? E com isso, ó como que a conta não fecha. Você tem contratos, e muitas vezes contratos de aterro não é de 2 anos, 5 anos, é de 30, de 40. E aí você já tem um compromisso de levar esse material para o aterro, e quando vai ali para os catadores, quando vai para a reciclagem, é um material que deixou de ir para o aterro. Então, assim, até algumas políticas públicas nossa vai contra o que de fato a gente deveria estar fazendo aqui para a reciclagem dos materiais no nosso país. Então, esse ponto que você colocou aí, dessa concorrência, né, da coleta pública com o movimento dos catadores, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem como se ajudar também. Tem muitas cidades que a prefeitura coleta ali por meio da coleta seletiva e vai tudo para a cooperativa dos catadores. E lá eles triam e fazem a renda deles com a comercialização desse material. Então, é realmente um ponto aí que a gente tem que ter uma atenção muito especial, né? Ó, legal aí, tem até receita aí surgindo, o Léo compartilhou aí no comentário, né? Uma receita aí que ele faz com as cascas, né? Pós-consumo aí dos materiais. Legal, Léo. E eu passei aqui, eu não comentei, mas eu acho que a Jéssica, não consigo ver os aqui atrás, mas ela falou que esse documentário aí da ilha está disponível no próprio YouTube. Então é isso, pessoal. Agradeço demais a interação. Não imaginava que poderia ter tanta dinâmica aqui num evento online. Deixo aqui os meus contatos com vocês também. Quem quiser falar mais sobre o tema, quiser acompanhar aí o nosso serviço, estamos aí nas redes. E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um ótimo fim de evento aí para todos. E mais uma vez agradeço aí a organização do evento pelo convite.